Agora a polêmica, então, aqui, ó. Pensa comigo este caso e pode responder para quem está assistindo e com você no Cidade Alerta. 2 primos acusam policiais de agirem com truculência durante uma abordagem às margens da BR-365. Os homens alegam que foram agredidos depois de se negarem a desbloquear os celulares. Os detalhes dessa história a gente acompanha agora numa reportagem que também explica o que você deve fazer se um policial solicitar que você, desbloqueie o seu telefone no caso de uma abordagem e entregue para ele olhar. Pode? Não pode? Qual é a sua opinião? A reportagem explica tudo e a gente passa a acompanhar a partir de agora. Com o chinelo na mão, Tiago relembra as marcas que ficaram no rosto. Nas imagens feitas horas depois das agressões, o soldador aparece com diversos hematomas pelo corpo. 20 dias depois do ocorrido, ele ainda tenta superar o terror que viveu. Pra mim também, todo mundo, né? Senão nós não ia ser liberados lá, não. Eles deixou avisado pra nós. Eles falaram que só ia liberar se nós falássemos que não aconteceu nada, encontrou nós de jeito, né? Tiago e Victor são primos. Eles estavam viajando quando foram abordados por policiais na BR-365. Segundo as vítimas, a violência começou quando se recusaram a desbloquear os celulares. Os 2 foram agredidos ainda na rodovia. Eu estava trabalhando, saí do serviço. Aí minha esposa pediu para me buscar ela em Coromandel, que ela estava fazendo os exames dela. Ela está grávida, né? Estava fazendo os exames dela lá, nós morava lá. Aí eu indo para lá, veio uma viatura de frente na 365, virou a viatura, veio até nós, piscou o farol, eu antes de ligar a sirene eu já encostei, dei seta, encostei no acostamento, pediram para nós descer com a mão na cabeça e enfiar as pernas debaixo do carro, na parte traseira do carro. Nós obedeceu às ordens policial, sem questionar. Eles pegaram o aparelho telefônico, 2 aparelhos lá dentro do carro e pediu para desbloquear o meu. Aí eu recusei a desbloquear porque é meu direito, né? Quis saber o porquê, mas nem falaram não, já chutou minha cara. Já chutaram minha cara, pisaram na minha cabeça, me apagaram no mata-leão várias vezes do lado dele. E pegaram ele, pôs ele numa viatura, tiraram nós da pista federal, né? Que lá eles nem, no caso, eles nem podiam parar nós lá. Levaram nós para 190, agrediram eu até mesmo, levaram eu para o mato, levaram ele para o outro lado e eu fui para um canto desconhecido. Do nada eles me levaram para uma casa, uma residência, não sei que residência é essa, me deixaram lá dentro da viatura, saíram no meu carro e sumiram de vista no meu carro e fiquei umas 2 horas lá dentro dessa viatura, dentro desse lugar, sabe, sozinho e uns cachorros do lado da viatura lá. Sei que eu estava numa casa. Aí, quando estava quase amanhecendo os dias, me bateu de novo a hora que ele chegou, me levou para pronto-socorro e alegou que ia chegar lá e falar que me encontraram já dessa forma. Que se eu falasse que eles fez isso comigo, que ia me matar na estrada ou me mandar para patrocínio com a carga de droga, falou desse jeito. Tiago ainda contou que o carro também foi danificado durante a ação policial. Nada, queria que eu desbloqueasse meu telefone. Quebrou meu carro todinho. Deram cavalo de pau com o meu carro na beira da pista. Acelerado. O trem. Queria que eu desbloqueasse o aparelho. Como eu recusei, eles me bateram demais da conta. De acordo com a Constituição Federal, o celular é protegido pelos direitos à privacidade e à inviolabilidade das comunicações. O acesso ao conteúdo só pode ser feito por meio de ordem judicial ou em casos muito específicos de flagrante, com urgência comprovada. Ou seja, a pessoa não é obrigada a desbloquear o celular nem a mostrar as próprias conversas, fotos ou aplicativos sem decisão judicial. O cidadão ele não pode ser compelido, ele não pode ser obrigado, ele não pode de modo algum ser constrangido a fornecer a senha do aparelho do celular. Vale dizer que no atendimento das prisões em flagrantes tem sido cada vez comum a gente notar que a pessoa ela foi obrigada, seja por meio de ameaça, seja por meio de violência física, a fornecer a senha de celular. Nessa situação, o nosso código ele sempre previu a possibilidade de qualquer pessoa ser abordada, desde que haja fundada suspeita. Mas essa fundada suspeita para abordar a pessoa nunca vai ser carta branca para você fazer a revista pessoal não pautada na legalidade.
A Justiça brasileira tem entendido que nem mesmo as notificações na tela do celular, como mensagens de WhatsApp, SMS, e-mails ou alertas de aplicativos, podem ser acessadas sem autorização judicial, mesmo que estejam visíveis com a tela bloqueada. Quando o policial, ao abordar a pessoa, ele constrange, ele ameaça que ela forneça essa senha, ele está praticando o crime da lei 13, do artigo 13 da lei de abuso de autoridade, que vai dizer pra gente que o agente de segurança pública que constrange a pessoa a produzir prova contra si mesmo, comete abuso de autoridade e a pena aplicável é de 1 a 4 anos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia, os policiais afirmam que houve resistência por parte dos envolvidos. O documento justifica o uso da força com base em técnicas de defesa pessoal, após a suposta recusa dos homens em acatar ordens. Alega ainda que os envolvidos apresentaram comportamento agressivo, tentaram fugir e não colaboraram com a ação policial. Tiago e Victor registraram uma denúncia no Ministério Público. Nossa, total despreparo, né? Porque para fazer isso, cara, covardia mesmo. Podia ter feito isso, não tinha nada de ilícito no meu carro, não tinha nada, nós não estávamos errados em nada. Pegar e fazer isso comigo à toa, por causa de um telefone, bater igual eles me bateu, nossa, terrível. Daí a situação. Quando envolve policiais, a gente tem que tomar um cuidado aqui, gente, porque é um assunto bastante sensível. Agora a pergunta que eu faço é por que esses rapazes ficaram feridos desse jeito? Eles resistiram ao quê? Pelo simples fato de não fornecer a senha. Vimos ali que a Constituição veda a gente. Você não tem que fornecer o teu celular para ninguém, nem para tua esposa. O celular é seu. Não tem que passar para ninguém. Agora, porque eles não entregaram o celular, o que os policiais queriam olhar nesse celular? É isso que eu queria entender. Qual que era a curiosidade deles com relação a isso? E esse chute na cara. Dizem os meninos que eles foram agredidos com chutes e mata-leão. E ficaram um tempo lá nessa casa. Que casa é essa? Que versão é essa? Somente agora o inquérito policial militar para apurar e saber ao certo desses policiais, se preciso fazer uma cariação entre eles, a polícia vai fazer, porque eles vão querer saber de fato o que aconteceu nessa noite. Porque os meninos estão dizendo que não devem nada, que não tinha nada ilícito no carro. É a versão deles com um advogado. E aí como é que fica a situação? Quem não deve, não teme. Mas eles não têm obrigação nenhuma de fornecer o celular. Para quê? Não entendi esse posicionamento da Polícia Militar. Será que é isso que os policiais estão contando lá do outro lado? Será que é isso a situação? Então você veja, os rapazes estão ali, aparentemente pessoas do bem, que a gente está vendo aí, conversaram conosco, deram a cara para bater e estão reclamando dessa abordagem. Então, uma abordagem perigosa, com mata-leão, com vários chutes, agressão e tudo mais. E aí, é muito grave, gente. Esse caso é muito grave. Veja você, se os policiais pegaram o carro, como eles estão dizendo, não nós aqui do Cidade Alerta, que eles teriam andado com esse carro por aí, estragado o carro. A acusação é muito grave e a gente gostaria muito de ouvir o outro lado. Claro que tem uma nota aqui que a gente vai reproduzir para você, ipsis literis, o que disse a polícia com relação a esta ocorrência. Veja aqui, ó, Polícia Militar diz que em relação ao fato ocorrido em Monte Carmelo, relacionado às denúncias de supostas agressões praticadas por policiais militares, as providências foram adotadas para apurar o caso. No dia seguinte ao ocorrido, a mãe de um dos envolvidos, melhor dizendo, compareceu à sede da 98ª Companhia da PM em Coromandel, onde prestou declarações formais sobre a situação. Diante das informações apresentadas, o comandante do batalhão da Polícia Militar determinou uma instauração de um procedimento com o objetivo de apurar os fatos, pautando aí no princípio da busca pela verdade. A polícia está preocupada sim. E quando a gente fala sempre aqui, deixo bem claro aqui no Cidade, toda vez que a gente traz um caso envolvendo policial militar, a gente tem todo o respeito pela Farda, pelos policiais em Minas Gerais. A gente sabe que é uma polícia competente, tem 250 anos de história. A gente está falando do caso desses policiais que se envolveram nessa abordagem. Para que eles iriam agir dessa forma? Qual é o interesse de olhar no aparelho de celular e deixar essas marcas pelo corpo dos meninos? Agora, eles reagiram? Na verdade, somente os 4, os 2 PMs da viatura, e esses 2 vão saber ao certo o que aconteceu naquele local. Por isso que a gente tem todo o cuidado e agora esse inquérito policial militar instaurado, a polícia vai investigar, possivelmente esses policiais vão ser afastados e vão ter que se explicar. Por quê? No mínimo,
Uma situação bastante complicada que a gente traz aqui no Cidade Alerta. Então, para fechar essa conversa, se você um dia for abordado, alguém querer olhar seu celular, não permita, que você está protegido pela lei. Combinado?